Começamos mais um resumo da semana, o resumo de número 3, aonde vamos falar sobre tudo o que ocorreu na semana do Sampaio Corrêa, do Tricolor de Cariacica, do maior do Espírito Santo e que é de importante ou não. Então, vamos começar mais uma vez aqui no canal da Torcida Boliviana e vamos lá! Sampaio! É o seguinte, o primeiro assunto que a gente vai tratar hoje em relação à questão do próprio Sampaio Corrêa é um assunto de extrema relevância para todo torcedor, para aquelas pessoas que realmente acompanham, simpatizantes e assim por diante. Edrean e Adriana. Era disso que eu estava falando. Para quem não está sabendo, nas últimas semanas veio ocorrendo alguns boatos que não se confirmaram e talvez nem se confirme, aí são outros 500, sobre a situação do atleta Adrian. Ele que veio com toda a polêmica, ele que veio com toda a pompa e que basicamente já é o assunto do segundo vídeo do resumo da semana, o que eu acho também impressionante. Porém, nos últimos dias ele não foi relacionado para os jogos, não foi relacionado contra o jogo do Fluminense, também não foi relacionado para o jogo de ontem contra a equipe da Tombense, e isso chamou bastante atenção, pelo menos chamou a minha atenção. Entretanto, vemos ao primeiro ponto, que em relação às críticas que estavam sendo feitas ao Adrian, surgiu um perfil no Twitter, olha ele aí de novo, trazendo conteúdo, fazendo uma defesa, e uma bela defesa, diga-se de passagem, em relação ao Adrian, a qual esta pessoa foi chamada carinhosamente de Adriana. Inclusive vou deixar aqui na tela para vocês a defesa dela em relação ao atleta Adrian, em que eu concordo com algumas partes e outras não, mas tudo bem. O Boi de Quinta, que acontece toda quinta-feira, seja eu como âncora, seja também a galera da Torcida Boliviana, que é o canal onde eu estou fazendo os vídeos no YouTube, que a gente vai comentando sobre tudo também da semana, e esse resumo é como se fosse também um resumo desse vídeo, ou um resumo dessa live, melhor dizendo. E com isso, a gente até convidou, só que ela acabou não vindo para a gente escutar um pouco mais sobre o posicionamento dela sobre o Adrian, porque seria interessante a gente ter algumas opiniões diferentes. Porém, isso acabou viralizando, assim, dentro da Paio TT, ou da Sampaio TT, que é a nossa comunidade no Twitter, e a gente, fez os comentários e acabamos adotando ela como a Adriana. Porém, o grande ponto, o Adrian em si, ele não esteve relacionado nesses jogos, e sem a sua relação, começou a chamar um ponto do que estava acontecendo. Aí que vem o primeiro boato. Boato. Vou botar aqui, ó. Boato. Gigante. O primeiro boato é que ele teria sido dispensado da equipe do Sampaio por questões de disciplina. E para quem conhece o atleta Adrian, podemos chamar assim, sabe muito bem que é uma questão recorrente. Tanto que ele conseguiu ser dispensado por indisciplina até no Pinheiro Atlético Clube, no nosso querido PAC, Búfalo da Baixada. Então você vai vendo que é um atleta meio complicado, e louco é a gente, ou o dono mandatário do clube, que simplesmente pegou e mandou contratar ele e achou que seria uma boa. Mas tudo bem, né? Vamos dizer o quê? Eu não entendo de gestão, nem você. E vocês não sabem como é que se faz e como é difícil fazer futebol no Maranhão. E com isso ele acabou sendo dispensado, e ontem, o vídeo está sendo gravado no domingo pela manhã, ontem, no sábado, teve um show em São Luís, aonde chegou imagens que começaram a rodar no grupo, inclusive chegaram para mim as imagens do nosso querido Adrian curtindo tranquilamente o show enquanto o Sampaio estava jogando fora de casa. Então, por fim, eu acho que a passagem do nosso querido atleta Adrian, o nosso Mister Latereio, se encerrou no Sampaio Corrêa. Sampaio! Segundo assunto é o seguinte, para a galera que não está acompanhando, e até quem está acompanhando também não vai saber dessa história,
tá vendo que o Sampaio tá com uma leve mania ou voltou a repetir um hábito da não divulgação de nada. Primeiramente, já não divulga a escalação. Já começa por aí, já não divulga a escalação. Ou melhor, não divulga os relacionados. É o primeiro ponto. Já não divulga eles. E a partir disso, a gente não sabe. E quando vai ver, vai montar a escalação em ordem numérica. Que coisa horrorosa! Como se todo time fosse amador igual o nosso, que a gente não sabe qual adversário que a gente vai enfrentar e simplesmente a gente vai na hora com o que tem. Ah, bora ver, bora, joga aí, vamos lá, vamos descobrir na hora do jogo como é que eles jogam. Entendeu? Vamos descobrir o tamanho e amadorismo do time. Aí bota essa inferno de escalação numérica e quem se lasca é o torcedor para adivinhar qual é a escalação. Até mesmo a transmissão oficial também não acerta a escalação. Eles botam a escalação aleatória. Ah, 4-3-3, match. Quando vê 3 zagueiros jogando, 2 zagueiros e um de lateral. Normalmente esse lateral não vai ser o Cortez. Então, já começa com esse ponto da escalação numérica. E outras 500 questões de transparência que não ocorrem com a equipe do Sampaio Corrêa. E não só isso. Agora até mesmo notícias de rescisão, notícias de fim de algumas coisas dentro do clube também não estão sendo divulgadas. Olha que maravilhoso. Olha que incrível. Para vocês que não estão sabendo, inclusive eu postei esse vídeo no perfil da Bolívia que me emociona, o Sampaio ele teve a sua desativação temporária da base e com isso a base do Sampaio Corrêa, as categorias de base, elas não existem mais. E simplesmente isso foi deixado debaixo dos panos. Não foi informado em nenhum momento para o torcedor. E acaba sendo bastante complicado. E acaba sendo uma situação que a gente observa e vê assim, cadê o planejamento? Cadê a gestão? Porque um clube com gestão não faz esse tipo de coisa. E aí o que acontece? A base foi desativada. E as informações já começaram a chegar por meio de boatos em grupos de WhatsApp, que eu acho que a questão que mais também me impressiona é que tudo que a gente vai sendo informado é por boato, que vai sendo vazado, porque não tem um posicionamento oficial do clube, não tem um posicionamento oficial do clube em relação a tudo o que acontece, e vai chegando em boatos de WhatsApp que você não sabe confirmar a veracidade, né? Mesmo sabendo que a fonte Zap é a fonte mais confiável que tem. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. É na escola, no trabalho ou faculdade. Além dessa desativação da base, que demonstra mais uma vez como o Sampaio Corrêa é um clube que pensa a longo prazo e que tem planejamento, e também teve o fim do Sampaio Futsal. Para vocês que não estavam sabendo também, o Sampaio ele tinha uma parceria com o Araioses, tanto que o clube era conhecido como Sampaio Araioses. E com isso é o nome que levava o nome do Sampaio para as competições de futsal, seja no Maranhão, seja no Nordeste, seja no Brasil. E o Sampaio foi cotado, fez uma parceria com o Balsas Futsal, que também é uma equipe bastante competitiva aqui no Maranhão, mas não era esperado pela torcida, a torcida esperava que fosse feita com o Araioses, que é o que está acompanhando o Sampaio nos últimos anos, e aí simplesmente eles desfazem essa parceria, fazem com outra equipe, e quando chega para começar o torneio, descobre-se que o Sampaio Futsal desistiu de participar e desfez a equipe de futsal. O Estatísticas Tubarão, junto do SCFC 1923, dois perfis muito bons, chegaram e trouxeram essas informações. O Estatística Tubarão trazendo essa informação, o SCFC corrigindo, como está aparecendo bem aí, e depois ele confirmando a veracidade que o Sampaio havia desistido. E a gente não soube de nada. Então isso vai se provando como o clube faz de tudo o que é possível para afastar seu torcedor e deixar o seu torcedor mais alienado como pode em relação a tudo que acontece com o Sampaio, para passar aquela visão que tá tudo bem, que tá tudo ok. E dá para ver em campo que não tá nada disso. Sampaio! E para concluir o vídeo, o último assunto da semana. O principal assunto da semana. Vamos lá. Para quem não sabe, a gente já tem uma semana tranquila. Todo mundo assim, semana tranquila, tem jogo do Sampaio vindo aí,
E beleza, né? A gente só vai se preocupar com o Sampaio para ficar estressado, né? Porque é um time que quando joga, tira o sossego de todo torcedor. Isso aí eu garanto. E com isso a gente pensou que ia ter uma semana tranquila. Até que chega o nosso presidente e resolveu animar a semana. Resolveu alegrar a semana do torcedor. Resolveu estressar mais ainda o já puto torcedor do Sampaio Corrêa. E fez uma live respondendo a todas as perguntas que o Wanderson e o Laércio escolherem. Em que ele comenta sobre tudo que vai acontecendo. E simplesmente, para quem não acompanhou a live do Sampaio Corrêa, vocês vão ver agora tudo que foi dito durante a live nesse belíssimo resumo. Em que pese planejamento orçamentário financeiro, sumidade, Rafael Vart e perfil fake, condições estão sendo dadas, CT destruído. Acho que já deu para perceber que teve algumas coisas que não mudaram, né, em relação ao que ele comenta, ao que ele fala. E olha que é a primeira live que eu acompanhei, desde que criaram essa TV Sampaio, desde que começaram com essa patota aí do Sampaio em Frota, nunca que eu assisti uma. E eu fui obrigado a assistir para fazer esse resumo. E fazer não só o resumo do vídeo, como o resumo que apareceu ali. E nada de diferente, porque é a mesma fala desde 2007. Desde 2007 ele está com esse mesmo discurso e não tem nada de diferente. Porém, eu pontuo uma coisa que chamou muita atenção nessa live, que foi basicamente o seu ataque à torcida, beleza, isso é tradicional, mas seu ataque à torcida organizada. E foi uma coisa que eu comentei, inclusive nos últimos vídeos, sobre as ações das torcidas organizadas se posicionando contra. Pelo menos a grande maioria, porque até lá mesmo, durante a live, se foi comentado que uma torcida em si, não todas, mas algumas torcidas não apoiaram o movimento. As torcidas se posicionaram contra e ele claramente adorou, né? Não à toa ele saiu colocando a culpa da situação atual na torcida, que as torcidas organizadas não monetizam, que as torcidas organizadas só trazem prejuízo ao clube, que afastam o torcedor, que só arrumam confusão e assim por diante. Fora todas aquelas questões de botar culpa que se eu tivesse 20 mil, eu botaria o Sampaio na Libertadores. Quando o Sampaio teve uma boa média de público, ele botou o Sampaio na Série C, com uma das piores campanhas sendo lanternas. Porém, vem um ponto muito interessante. A torcida não monetiza de acordo com o interesse dele. Porque lá em 2018, a torcida monetizava. Ou se monetizava, pelo amor de Deus. Quem acompanhou a época, quem tá ligado, ou quem viu mesmo nas redes sociais das páginas postando, perceberam como a torcida monetizava e que magicamente deixou de monetizar, deixou de ser importante. Motivos? Não sei. Aí fica com vocês para criarem os seus argumentos ou até mesmo as suas ideias sobre por que a torcida deixou de monetizar. E que a gente percebeu mais uma vez a falta de controle do nosso querido presidente e demonstrando como ele tem todas as condições de se manter como um dirigente portado e que é um dirigente exemplar. E como também deu para perceber que tem muita gente que, igual ele, não sabe lidar muito bem com críticas. E assim mesmo, a gente tem que lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação. A vida é assim. Sampaio! E com isso, a gente termina mais um resumo da semana. Muito obrigado a você que seguiu e continuou assistindo o vídeo até o final. Curta, compartilhe, comente, mande no seu grupo de amigos, manda pra galera que é torcedora do Sampaio, que é simpatizante e não tá sabendo dessas histórias, é importante saber, porque a gente tem que se manter bem informado em relação ao tricolor. E se essa informação não vem de lá, ela vem daqui. Então é isso, muito obrigado e valeu!